Olá, tudo bem? Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa estar sobre a tua vida, meu querido e minha querida irmã. E nesta manhã, louvado seja Deus, o mesmo Espírito que sopra sobre a minha vida é o que possa soprar também sobre a tua vida para a glória e o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alex, louvado seja Deus, esposo da missionária Patrícia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos falando daqui do interior do estado de São Paulo, da cidade de Botucatu. Louvado seja Deus, conhecida como a cidade dos bons ares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que um dia você possa também ter essa oportunidade. Você que não é morador da cidade, mas mora pela região, mora em algum lugar do país, do estado, você também possa vir nos visitar e conhecer a nossa cidade e também ter o privilégio de nos conhecermos e quem sabe, segundo a permissão de Deus, liberarmos uma palavra abençoada sobre a tua vida e uma oração agraciada pela graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, dia 3 de novembro de 2024, um domingo como este, né? O tempo está nublado, chuvisco, mas está sendo uma ótima oportunidade para junto falarmos de Deus. Venho aqui nesta manhã, louvado seja Deus, direcionado pelo Espírito, para que possa falar com a tua alma. E eu tenho a certeza que Deus, ele tem uma semente para o teu coração. E hoje ele tem uma porção para a tua vida, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Pois assim como disse o Senhor Jesus, né? Examinais as escrituras sagradas, porque diz conter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Olha que forte as palavras do Senhor Jesus, quando ele descreve, louvado seja Deus, essa palavra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. A palavra de Deus é que nos caminha para a vida eterna. É ela que nos faz adentrar e nos dá orientação a qual caminho nós devemos andar. E são elas mesmo que testificam da essência, da presença e da virtude de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve na carta de primeira, ele escreve na carta de Timóteo. Louvado seja Deus, que toda palavra de Deus inspirada é e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda justiça e santidade, para que todo homem de Deus ele seja perfeitamente aperfeiçoado para toda boa obra. Então, louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus, que nesta oportunidade eu e você nós possamos aprender por intermédio da palavra do Senhor, porque sabemos que a palavra de Deus ela é o pão da vida, ela é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo, eu sou o pão da vida, Conheceis as escrituras sagradas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que nós possamos cada vez mais fazer como o salmista decretou no Salmos 19: Senhor, ensina-me os teus estatutos, ensina-me a tua lei, a tua palavra, para que eu possa meditar nele dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Também Josué, instruído por Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele diz para ele, louvado seja Deus, que ele pudesse meditar no livro da lei e não apartar-se da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que Deus fala para ele no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Você vê que forte esse versículo, né? O que Deus ele descreve para Josué, para que ele não apartasse da sua boca o livro desta lei, e que nele ele pudesse meditar de dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme
tudo o que estava escrito. E é aí que eu quero chegar com você nesta manhã, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pela guia do Espírito Santo, hoje eu tenho a certeza que Deus ele tem algo maravilhoso para minha e para a tua vida. Livro de Romanos é esse versículo e é nisso que eu quero trabalhar com você hoje. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, para a glória do Senhor Jesus. Pega teu exemplar, pega a tua Bíblia na mão e acompanhemos juntamente conosco esta palavra. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Fazemos menção da palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo mais uma vez. E sabemos que todas as coisas, elas contribuem, louvado seja Deus, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. É em cima deste versículo que eu quero falar com você, que eu quero poder transmitir uma rápida mensagem para você, a qual nós possamos aprender junto com a palavra para a honra e a glória do Senhor Jesus. Olha como é interessante, né? Nós acabamos de ver o que o apóstolo Paulo ele disse para a igreja de Roma, para os romanos, para aqueles que estavam com ele juntamente, em Roma. Paulo ele estava exilado, aprisionado e encarcerado. Mas mesmo ele estando encarcerado, aprisionado, em prisão domiciliar, ele não deixou de fazer a vontade de Deus. E muitos iam ao encontro de Paulo, e Paulo então agora ensinava as Escrituras, ele ensinava as sagradas palavras do Senhor para aquele povo, louvado seja Deus, e muitos visitavam a sua casa. E é interessante que nós vemos nesse versículo que, primeiramente, nós, como seres humanos, como homens, como servos do Senhor, como cristão, nós devemos entender que o versículo de hoje lido é uma promessa para a vida daquele que crê, para a vida daquele que ama o Senhor. E sabemos que todas as coisas, primeiro critério, nós devemos saber, né? Porque o que diz o escritor do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que chega-se a Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam. Tá vendo? A palavra ela se encaixando uma com a outra. Hã? Então a palavra ela se encaixa uma com a outra. O poder da palavra de Deus se encontra um pouco aqui, um pouco ali, e quando nós dedicamos ao estudo da palavra de Deus, nós aprendemos a trabalhar com a palavra, nós aprendemos a entender e compreender, né? O quanto Deus ele é maravilhoso e magnífico, porque desde Gênesis e Apocalipse, né, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é um manual de instrução, de aplicação para a nossa vida, para que nós possamos encontrar caminhos para a vida eterna e testificarmos da salvação em Cristo Jesus, né? Era isso, pois a fé ela vem pelo nosso ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja bem, nós temos que ter esse entendimento, saber que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, pois é necessário que todo aquele que tem a fé, ele creia que Deus existe e que ele é galardoador daquele que o busca e o ama, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário nós exercermos uma fé em que o Criador ele existe e que ele é galardoador, ele nos recompensa, né, com as tuas maravilhas e com as suas dádivas, segundo o que dizem e relatam as Escrituras Sagradas. Então agora Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá essa mensagem, louvado seja Deus, de conforto e de tranquilidade, de saber que independente das nossas lutas, independente, né,
dos confrontos em que nós vamos viver, dos obstáculos em que vamos enfrentar, Deus ele nos deixa uma palavra de consolação, de tranquilidade e de conforto, né? Em que todas as coisas elas colaborarão, contribuirão com o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. Ela contribuirá para a minha entrada no reino dos céus. Ela contribuirá para a minha salvação, louvado seja Deus, pois é como nós acabamos de falar no livro de João, capítulo 5, versículo 39, né? Jesus disse, examinai as escrituras sagradas, porque diz conter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. E olha que coisa tremenda, né? Como é Deus, ele é maravilhoso, então é necessário nós entendermos, né, o poder da palavra de Deus. Santificai-vos na tua palavra é a verdade. E agora olha o que Deus falou para Josué. Hã? Não apartai-vos da sua boca o livro desta lei. Antes meditai nele de dia e de noite, e fazei tudo conforme nele está escrito, para que tu possa ir bem e possa prosperar no teu caminho. Você vê que forte? Você vê que forte isso daí que Deus agora nos ensina? Mas olha que interessante. Olha que interessante, eu quero chamar a tua atenção. Primeiro ponto é nós sabermos que todas as coisas contribuem juntamente, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o primeiro passo é nós sabermos que todas as coisas elas vão contribuir para o bem daquele que realmente ama a Deus. Essa é uma promessa de Deus para nossas vidas. E o interessante é que ela não é para qualquer pessoa. Essa promessa ela não é para qualquer um, tá? Ela só cabe para aqueles que amam a Deus e que fazem a vontade do seu Senhor, tá? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então há algumas condições, alguns critérios para que essa palavra ela possa recair sobre a nossa vida e assim nós possamos desfrutar, né, do gozo e da alegria de podermos estar na presença do Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus. Olha como é forte, tá? Pois essa promessa ela não diz respeito a todos, mas somente aqueles que amam ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós entendemos que o motivo de certas lutas, louvado seja Deus, e situações elas nos sobrevêm, nem a razão de Deus permiti-las, né? Nós sabemos que vai vir situações acontecerem em nossas vidas, por alguma razão, nos sobrevirá alguma coisa, mas nós sabemos que independente das nossas lutas, independente das nossas labutas, dos obstáculos, problemas que hão de surgir no meio do caminho, o Senhor ele estará conosco, pois o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deixa essa confortável palavra e nos traz essa tranquilidade ao nosso coração, em revelar que tudo que nós passamos, ela vai colaborar conosco de alguma maneira, para que nós possamos alcançar o reino do céu e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então a Bíblia ela é bem clara nos dizer, quando Deus ele fala com Josué, pois o Deus a qual nós estamos pregando é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de eternamente. E quando Deus ele fala com Josué, né, para que ele pudesse não apartar da sua boca o livro desta lei, que é as Sagradas Escrituras, e nela meditar, nela que na palavra de Deus, dia e noite. Louvado seja Deus, para que ele pudesse fazer tudo conforme a vontade do Senhor Jesus. Então há um critério, há condições a serem colocadas. Louvado seja Deus. E a condição é que nós possamos aceitar o Senhor Jesus. A condição é que nós possamos fazer segundo o ensinamento da tua palavra, andar conforme tudo está escrito, para que nós possamos prosperar. Você está entendendo a dimensão desta palavra? Quando você começa a entender que é necessário você conhecer a palavra e aplicá-la para a tua vida, trazendo consigo como ensinamento e instrução para que possa te instruir como andar, como agir, como pensar, como viver como cidadão em meio a essa sociedade.
Isso vai agora trazer com que você também receba os benefícios da prosperidade. Louvado seja, mas que prosperidade? Não a prosperidade que o mundo nos dá, mas a prosperidade do fruto do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Pois o Senhor falou, e mais uma vez eu notifico para você, no livro de Josué: não apartai-vos de ti o livro desta lei, da tua boca o livro desta lei. Antes nela meditai de dia e de noite, e fazeis tudo conforme está escrito, conforme lhe tenho dito, para que então possa prosperar no teu caminho e prudentemente te conduzir. Você entende como que é? Jesus falou que nas escrituras contém a vida eterna. Então, quando você se aplica à palavra de Deus, você está caminhando para o caminho da justiça de Deus, rumo à vida eterna, rumo à certeza da salvação. E ela faz com que nós venhamos prosperar em nossos caminhos, independente de vivermos em meio a uma sociedade corrompida, uma sociedade perversa. Deus faz com que em meio a essa sociedade corrompida e perversa, nós venhamos ser como astro resplandecente, né? Filhos perfeitos e amados de Deus, irrepreensível no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha só que interessante. Você atribui a presença do Espírito Santo na tua vida, você atribui a luz de Deus sobre a tua vida, e tudo contribuirá para o teu bem, para que em tudo você possa prosperar e ainda ser conduzido a uma certeza, que é alcançar a vida eterna para a glória do Senhor Jesus. Linda esta mensagem, né? Muito forte, né? Então, quando Deus ele fala para nós, que nós sabemos que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Deus está nos deixando esta dica, né? De que para que nós possamos alcançar a tua graça, a tua majestade, é necessário nós aprendermos a renunciar a si mesmo. É necessário nós deixarmos o nosso eu, deixarmos o nosso orgulho, deixarmos as coisas do mundo nos atraírem, para vivermos a atração e a magnitude do poder da palavra de Deus. Quando nós abandonamos as coisas do mundo e escolhemos viver as coisas de Deus, o Senhor fala que ele tem prazer pela nossa alma, e o justo ele viverá pela fé. Louvado seja Deus. E o Senhor agora, ele ama aquele que o busca, e aquele que o busca e o amam o acharão. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que me busca pela madrugada, me achará. Pois bem sabemos nós os pensamentos que Deus tem a respeito de nós. Que o Senhor diz para nós também na sua palavra. Deleita-te no Senhor, confia nele, entrega a ele o teu caminho e tudo ele fará. Então Deus ele tem coisas grandes para fazer na vida daquele que crê. Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, tá? Para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Muitos são chamados por Deus para viverem o chamado da fé. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando você entende isso, isso faz com que você agora possa entender, né, que quando você prioriza a leitura de Deus e a meditação da sua palavra em seu favor, você começa a ser também agora adornado, para que você possa ser contribuído, você venha receber de Deus aquilo que você tem a necessidade para encontrar como suporte e revestimento, para enfrentar as batalhas da vida, para ter um equilíbrio emocional excelente para a glória do Senhor Jesus. Saiba que Deus, ele é um Deus tremendo e ele trabalha de dentro para fora, e que você possa agora então emanar, exalar, mediante esta palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Você tem coisas maravilhosas para viver na presença do Senhor Jesus, tá? Que nesse momento nós oramos com muita constância e fervor,
ao teu favor e ao favor daqueles que ainda não entenderam e não compreenderam a palavra de Deus, tá? Que nós possamos orar um pelos outros, estimularmos uns aos outros a permanecermos na fé, porque os dias são dias difíceis e dias trabalhosos, e é necessário que nós possamos, né, confirmar os ânimos dos discípulos uns aos outros, porque por muita tribulação nos convém entrar no reino do céu. Paulo estava encarcerado, preso a domiciliar, né? Adomiciliado. Ele estava preso, né? Vivendo o cárcere domiciliar. Ele não tinha o direito de ir e vir, tá? Mas ele podia receber visita na tua casa. E nessa oportunidade, ele usou isso como uma oportunidade de fazer com que a palavra de Deus ela fosse semeada, ela fosse, né, atribuída para muitas vidas, pois todos aqueles que procuravam até Paulo, eles saíam com cartas à igreja de Éfeso, de Colossenses, Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Hebreu. Então, quer dizer, quando ele esteve em cárcere, ele mandou cartas para muitas igrejas. Ele não deixou de fazer a obra de Deus. Então eu quero que você entenda, não é a condição em que você está vivendo que vai fazer com que você venha esmorecer, mas a atitude que você vai tomar, independente de onde você esteja, é que vai fazer toda a diferença. Deus, ele não se importa com o que você sabe sobre ele, mas sim o que você vai fazer a respeito daquilo que sabe sobre ele. Esse é que faz a diferença. Paulo escolheu, mesmo em meio ao cárcere, mesmo em meio a estar exilado, preso, aprisionado, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Ele escolheu ser um semeador da palavra de Deus, tá? Ele inseminava a palavra do Senhor na vida das pessoas, e que você possa então inseminar, né? Ser um colaborador de Cristo nesta terra, um cooperador do Senhor Jesus, amém? Que nós agora possamos entender que grandes são os feitos que o Senhor tem para a nossa vida. E agora eu queria também te deixar que, além disso, para que nós possamos priorizarmos muito mais a leitura e a meditação da palavra de Deus sobre a nossa vida, porque a meditação da palavra e da leitura, ela faz com que nós sejamos alimentados pelo poder da palavra de Deus, tá? Isso traz para nós descanso para nossa alma, isso traz para nós refrigério para nossa alma. Sabemos que a palavra ela é inspirada e proveitosa, e que é ela que também nos guia para a eternidade e para testificar ainda mais da nossa fé em que Cristo está em mim. Tá? A Bíblia fala que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz que Ele e o Pai estará em nós, para todos aqueles que guardam a tua palavra. Então eu tenho a certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo morada, né? E aonde está o Espírito de Deus, aí também está o Espírito do Pai e do Filho fazendo a sua obra sobre a nossa vida, para a glória do Senhor Jesus. Olha aqui, né? Tô achando a palavra, tá bom? Só um segundinho para honrar a glória do Senhor, tá? Deixa eu achar aqui a palavra, está no capítulo 16, capítulo 15, isso, capítulo 15, aqui, achei. Livro de João, capítulo 14, perdão, capítulo 14 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, hein? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Ó, que coisa tremenda, né? Que promessa de Deus. Deus, ele fala que aquele que ama, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, ele ama o seu Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu me manifestarei para ele. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai está em vós, e eu também estou em vós, né?
Que glórias, né? Deus não nos deixou órfãos. Além de nós sermos atribuídos com as virtudes e o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós também temos essa essência de termos em nós o Pai e o Filho e o Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus. Então que você possa entender a importância da leitura da palavra e a sua meditação, pois ela traz para nós, louvado seja Deus, amadurecimento na nossa fé. Quando você examina as Escrituras, você está amadurecendo a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. A meditação da palavra, ela faz com que nós viemos amadurecer na fé e que nós tenhamos um nível espiritual mais elevado com Deus, porque é através da sua palavra que conheceremos a verdade e através da verdade seremos libertos, pois a palavra é inspirada e proveitosa para a glória do Senhor Jesus, tá? Então que a tua comunhão com o Altíssimo, louvado seja Deus, ela venha se tornar um pouco mais estreita e você possa dar tempo do teu tempo para a dedicação da palavra de Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você estreita o teu relacionamento com Deus, você passa a entender e compreender as coisas espiritual e começa a enxergar o mundo espiritual de uma forma diferente. Louvado seja Deus. E isso não é para qualquer um, mas somente para aqueles que amam a Deus. E quando você se dá essa oportunidade, você passa a conhecer os mistérios do reino do Senhor, do reino dos céus, tá? A uns é dado conhecer o mistério do reino dos céus, a outros não é dado. Palavras de Jesus, tá? A uns é dado, a outros não é dado. Mas por que a outros não é dado? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque poucos escolhem viver, né? Poucos escolhem viver esse compromisso, esse encontro com o Senhor, essa responsabilidade, né? De viver a palavra de Deus, de fazer conforme tudo está escrito, para que ele possa prosperar no teu caminho. Então a prosperidade de qual nós falamos aqui nesta manhã, não é a prosperidade de riquezas, de bens materiais, pois as coisas desta terra, a ferrugem e a traça, vão corroer, vão consumi-la. Mas Deus falou: ajuntai tesouro no reino do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde a traça e a ferrugem não corroem. Então é esse tipo de prosperidade quando nós estamos falando de uma prosperidade espiritual, uma prosperidade da tua alma, do teu bem-estar, do teu íntimo particular com Deus dentro da tua alma, né? Onde o homem não consegue enxergar, onde o homem não consegue esquadrinhar, mas somente Deus consegue esquadrinhar, entender e compreender aquilo que está dentro de cada ser e de cada coração. O livro de Provérbios também nos ensina sobre tudo que deve se guardar, guardar o coração, porque deles procedem a saída da vida. Quando você une conhecimento da palavra de Deus e sentimento, amor pela aplicação da palavra de Deus, amor pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício por nós, pela sua instrução, nós agora passamos a fazer com que de nós saiam fontes que nos levarão para as saídas da vida. Sobre tudo que deve se guardar, guardai o teu coração, porque dele procedem a saída para a vida, né? Então é isso. Coração significa os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, o que acontece? O coração, ele traz o conhecimento, né? O coração humano da mente, o pensamento, o sentimento, da onde saem muitas coisas. Louvado seja Deus. Então é esse coração a qual a Bíblia relata. Quando falamos de coração, não estamos falando desse que pulsa o sangue, tá? Mas estamos falando desse que pensa, que tem sentimento, tá? Que tem o poder de pensar e de escolher todas as coisas. E quando você guarda este coração, você está guardando ele e está adentrando para as coisas da vida. De que vida? Da vida espiritual. Sobre tudo que se deve guardar, né? Sobre tudo que se deve guardar, guardar o vosso coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então é essa a importância que nós devemos entender, que a meditação da palavra de Deus, ela relaciona conhecimento,
conhecimento e ela agora une sentimento. Quando você faz conhecimento mais sentimento, ele se resulta numa vida de santificação, de separação para o Senhor e de preparação para o nosso Deus, sabendo que ele tem coisas grandes e firmes para anunciar na vida daquele que crê. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus. A nossa comunhão com o Altíssimo, louvado seja Deus, quando ela se torna mais estreita, nós agora encontramos mais intimidades com Deus, tá? Quando você estreita o seu relacionamento com a palavra de Deus, com o Senhor, você passa agora a viver uma vida de coisas tremendas e maravilhosas, algo sobrenatural, algo mais íntimo, intimidade com o seu Senhor. Se nós formos analisarmos os heróis da fé, homens que a Bíblia relatam, né, a qual viveram experiências sobrenaturais com Deus. Eles não viveram de qualquer maneira. Primeiramente, eles precisaram amar a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. Elias foi desafiado por Jezabel e pelo seu exército. Moisés, muitas das vezes, conduzido mesmo ao estresse, mesmo ao nervosismo de um povo de coração endurecido, a guiar um povo até a terra prometida. Então não foi fácil. Os discípulos pregaram a Cristo. E muitos deles foram martirizados, foram mártires, foram levados à morte por causa do amor da palavra de Deus. Então, se nós analisarmos, né, a vida dos heróis da fé, a qual a Bíblia descreve do passado, nós veremos que o sofrimento para o qual eles passaram resultou em grandes conquistas, louvado seja Deus, e realizações. Assim será com todos nós, louvado seja Deus. Pedro foi enterrado de ponta cabeça, porque ele não se achou digno de ser crucificado como seu Senhor de braços abertos e, né, para o lado de cima, né? João, em certa feita, foi lançado um tacho de óleo quente sobre a tua pele, e aquilo não fez dano nenhum assim. Alguns foram decapitados por causa do amor da palavra de Deus, né? Então, olha só, mas tudo isso contribuiu para um bem maior, sabendo que naquele grande dia estaremos todos juntos com o Senhor na glória, glorificando e exaltando a este Deus eterno, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, que você possa entender também que para você manter esse relacionamento com Deus, estreitar a tua intimidade com o Senhor, para que você possa adquirir intimidade com Ele, é necessário você aprender a amá-lo, unir conhecimento com o sentimento, para resultar num grande fruto do Espírito Santo sobre a sua vida. Conhecimento mais sentimento resulta numa vida de santificação para com o seu Senhor, tá bom? Quando Deus ele usa o apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo ele inspira o apóstolo Paulo a descrever esse versículo, né, que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto, ele também está querendo nos dizer que aqueles que são chamados segundo o seu decreto, isso quer dizer que há um propósito de Deus sobre a nossa vida. Você está disposto a viver o propósito de Deus sobre a tua vida? Você está disposto a viver essas condições? Amar a Deus acima de todas as coisas e com toda a tua força? Você está disposto agora a ser chamado segundo o propósito de Deus? Porque o propósito de Deus é este: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você está disposto a isso? A amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo? Você está disposto a perdoar aquele que te machuca, aquele que te maltrata, aquele que te maldizem, aqueles que te aborrecem, aqueles que te perseguem? Você está disposto a viver esse chamado? Pois este é um desafio que Deus nos coloca nesta manhã, para que nós possamos nos analisarmos, tá? Sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que chamam a Deus, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Deus tem um propósito na minha e na tua vida,
Louvado seja Deus. Fomos chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, para vivermos a sua vontade. Mas existem condições. Aprender a manifestar em nós o fruto do Espírito. A fruto e a graça do Espírito Santo. Você está disposto a isso? Então venha conosco, tá? Venha conosco e vamos pedir, interceder com gemidos, louvado seja Deus, com súplicas e clamor ao Senhor. Muitas das vezes nós não sabemos como pedir a Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é isso que eu quero deixar para você nesta manhã. Louvado seja Deus. Nós sabemos que somos limitados, temos algumas falhas, alguns erros, mas quando nós clamamos a ajuda do Senhor, quando nós pedimos o socorro do céu, o Espírito Santo de Deus, né, conhecendo o nosso interior e sabendo que muitas das vezes não pedimos aquilo como convém ser pedido, Ele agora intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que possamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos estar ligados ao propósito maior de Deus sobre as nossas vidas e que juntos, unidos, nós podemos fazer a diferença para um mundo melhor, pois juntos nós somos mais fortes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, ela venha estar sobre a tua vida e você possa desfrutar daquilo que contribui para a tua vida, para um crescimento e amadurecimento espiritual. Louvado seja Deus. E que esta palavra de Romanos 8, versículo 28, se cumpra na sua vida. Louvado seja Deus. Pois a promessa é para aqueles que amam a Deus. E as coisas contribuem para o bem daquele que o ama e que são chamados segundo o seu decreto. Deus tem um propósito de vitória na tua vida, em que tu e tua casa serão salvos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo, um ótimo dia, um excelente dia para você, meu querido, minha querida. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E que piamente nós devemos crer que a graça do Senhor, ela está sobre nosso lar, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.